Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo, para quem não me conhece, e eu queria estar falando algo para vocês a respeito de, entre aspas, o cristão pode errar? É exatamente isso. Hoje a sociedade em si hoje tem um pensamento que os cristãos, ele tem que ser uma pessoa perfeita, uma pessoa igual a Cristo. Mas eles esquecem que até Cristo não agradou todo mundo, né? Então, eu queria estar falando para vocês isso hoje, porque muitas pessoas pensam que por nós ser cristão, a gente tem que ser aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que ama todo mundo, que cuida de todo mundo, aquela pessoa que não diz não para ninguém. E não é assim. A gente ama, a gente cuida, realmente, mas tem momentos que a gente vai dizer não, tem momentos que a gente não vai conseguir ajudar. Então vocês têm que entender isso, né? Que antes da gente ser cristão, a gente também é ser humano. Então, da mesma maneira que você é falho, a gente também é. Um exemplo da Bíblia é o rei Davi. O rei Davi, ele errou durante praticamente toda a sua caminhada, e mesmo assim ele era chamado o homem segundo o coração de Deus, né? Então e um dos erros mais conhecidos dele é onde ele adulterou, ficou com a mulher de outro homem, tá? E o apóstolo Paulo também é um dos exemplos. O apóstolo Paulo mesmo falou na Bíblia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal ele estava constantemente fazendo. Isso é algo claro que também os homens de Deus que está na Bíblia errou. Então quer dizer que nós cristãos também vamos errar. Exemplo do discípulo Pedro, né? Pedro andava constantemente com Jesus, estava do lado de Jesus, para onde Jesus ia, Pedro ia também. E teve um momento onde Jesus estava no Getsemane orando, onde veio ali o soldado para buscar Jesus. Pedro se irou, pegou a espada e cortou a orelha fora de um dos soldados. Então mostra aí também que Pedro era uma pessoa impulsiva, agia pelo impulso muitas das vezes, porque a gente tem que entender isso. Tá? A gente tem que entender que um cristão também é falho, também comete erros. E esse caso de a pessoa pensar que a pessoa, por ser cristão, não deve errar, não deve cometer nenhum erro, tem que ser santo, tem que ser tudo isso, tem que ser aquela pessoa perfeita, isso também faz com que muitas pessoas saiam da igreja, deixem de frequentar uma determinada igreja por causa disso. Já aconteceu isso com pessoas próximas a mim, que por causa de um erro de uma pessoa, ela simplesmente julga a igreja toda, fala que todos cristãos são todos iguais, são pessoas que dizem que é uma coisa, mas não é. E não é bem assim. Essa pessoa também pode ter errado, essa pessoa pode ter cometido algum erro e você se sentiu magoado, você se sentiu prejudicado por alguma coisa que essa pessoa fez e você simplesmente deixou de seguir Cristo muitas das vezes, ou simplesmente abandonou a igreja e nunca mais quis saber de igreja por causa de um erro de uma pessoa, que simplesmente ele poderia estar em um dia mau, poderia estar em um dia cansativo, um dia onde ele não pôde ir até onde você queria que ele fosse, ou um dia que simplesmente ele não queria conversar, queria ficar na dele, e você queria conversar e ele não te deu atenção, e você simplesmente pensou mal e saiu magoado. Hoje, como eu sempre falo para muitas pessoas, principalmente para minha esposa, que estamos vivendo hoje em uma época onde a sociedade é uma sociedade fragilizada, é uma geração do mimimi. Então hoje, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando, né? Porque muitas pessoas se sentem magoadas, se sentem machucadas, isso e aquilo outro. Mas eu sempre falo, a gente que é cristão, a gente que tem um pensamento um pouco mais diferente, a gente que treina um pouco mais o desenvolvimento humano em si, a gente entende que muitas das vezes a gente vai ter conflitos, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, tá? E que essa palavra tenha feito sentido na sua vida, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja com vocês.